Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, meditando a palavra de Deus hoje. E hoje nós estamos celebrando o 4º domingo da Quaresma. Estamos nos aproximando cada vez mais da festa da nossa salvação. A Páscoa, a ressurreição de Cristo já está logo ali. Isso é motivo de nossa alegria. Por isso celebramos hoje o Domingo Letare, ou seja, o Domingo da Alegria, motivo pelo qual os paramentos litúrgicos podem ser da cor rosa. Quando juntamos a austeridade do roxo da Quaresma com o branco da Páscoa do Senhor que se avizinha, temos o rosa, fazendo-nos experimentar um pouquinho de maneira antecipada as alegrias da ressurreição, e com ela a vida nova e eterna, acessível a todos nós, gratuitamente oferecida por nosso Senhor. E é justamente essa a temática da liturgia da palavra de hoje, a vida plena que Deus nos proporciona. A primeira leitura, retirada do livro das Crônicas, na sua parte final, nos conta 2 episódios distintos, por um intervalo de tempo muito longo. Primeiro, a deportação do povo de Deus para a Babilônia. E muitos anos depois, algo em torno de 50 anos, a sua libertação por conta da autorização do rei Ciro. O tempo que Israel ficou na Babilônia foi um período de muita dor, de muito sofrimento. E o salmista expressa visceralmente a sua angústia desse salmo que hoje também meditamos. Junto aos rios da Babilônia, sentávamos chorando, com saudades de Sião. Como havemos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira? Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Pois bem, o autor sagrado associa a escravidão, o sofrimento do povo nesse período à sua infidelidade junto a Deus, profanando o templo, multiplicando as práticas pagãs e o não cumprimento dos mandamentos de Deus. Qual é então o ensinamento que o autor sagrado nos quer transmitir? Quando o povo vive a sua aliança com Deus, quando o povo vive os mandamentos com o Senhor, ou os mandamentos do Senhor, ele oferece a vida, a felicidade. Agora, do contrário, o povo irá conhecer uma vida de sofrimento, de desgraça, quer dizer, longe da graça de Deus. Mas como Deus é misericórdia infinita, as portas da terra prometida sempre estarão escancaradas para o seu povo retornar e iniciar o seu recomeço. Deus pode inclusive usar das coisas mais loucas e improváveis para demonstrar o seu amor sobre o seu povo, se utilizando de um rei pagão, no caso de Ciro, para a libertação de Israel da escravidão babilônica. Não queremos aqui confirmar a teoria da retribuição, ou seja, se estamos vivendo os mandamentos e a aliança com Deus, estaremos sempre bem, alegres, sem quaisquer problemas. E se pecamos, Deus vira as costas contra nós e o seu castigo começa. Não, nada disso. O que precisamos aqui é compreender e assumir as nossas responsabilidades e as consequências das nossas escolhas. Deus é um Deus de amor, e não um Deus contador, fiscalizador dos nossos erros e acertos. E São Paulo confirma essa última linha de raciocínio na sua segunda leitura, tirada da carta aos Efésios, ao nos dizer que o autor principal da nossa salvação não somos nós mesmos, mas sim o próprio Cristo, que por graça nos salvou. Foi pela sua bondade que Cristo quis, através dos séculos, nos oferecer esta incomparável riqueza da sua graça. Mesmo vivendo uma vida de pecado, o Senhor não nos retribui como merecíamos. Ele sempre nos oferece o seu amor, e feliz daquele que entende essa dinâmica de Deus, que se percebe como tal, limitado, carente, necessitado da misericórdia do Senhor. Quem se percebe assim não vai encontrar espaço, por meio das suas atitudes e pensamentos, para julgar o seu irmão, a partir dos seus limites e pecados. Porque é sempre assim. Para constatar uma queda, os vacilos do outro, estamos sempre de prontidão. Mas para reconhecer as suas lutas interiores, os seus desafios, as vezes que o irmão se manteve de pé, nós esquecemos de perceber e sequer notamos o tal.
O único pré-requisito, meu irmão, minha irmã, para receber o amor de Deus em nossa vida é aceitá-lo. Sim, aceitá-lo. Tomemos, portanto, cuidado com o juízo que emitimos sobre a vida do outro. Só Deus e mais ninguém conhece o que se passa no interior e nos bastidores de cada pessoa. Na narração de João, do Evangelho de hoje, a participação e a interlocução de Nicodemos junto a Jesus. Mesmo sendo membro do Sinédrio, Nicodemos lá na frente iria defender Jesus no seu injusto julgamento. Na palavra de hoje, Jesus diz que, assim como Moisés ergueu a serpente no madeiro para que o povo ficasse curado, o Filho do Homem deveria ser erguido para que a humanidade inteira, agora única e definitivamente, fosse curada dos piores males, do pecado e da morte. Na antiga aliança, Deus se utiliza da própria serpente, que trazia morte, para que ela mesma fosse a promotora da cura. Na nova aliança, a cruz, que era instrumento abominável de morte, Deus fez com que esse instrumento se transformasse em instrumento de vida. Mas para isso foi preciso que ele passasse por ela. Na cruz de Cristo, na sua dor, no seu sofrimento, estão a minha dor, o meu sofrimento, a minha cruz. E essa minha cruz vai ganhando sentido. A cruz de Cristo passou a ser a obra mais estupenda do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Diante da cruz de Cristo, na sua contemplação pode estar a nossa conversão. Quem não consegue se converter, tendo diante de si a cruz, corre sério risco de se tornar vítima das cruzes que ainda significam escravidão, pecado e morte no mundo de hoje. O crucificado erguido e que depois foi glorificado é o antídoto contra o veneno de todas as outras cruzes no mundo de hoje. Nesse quarto domingo do tempo quaresmal, que você tenha um excelente e feliz dia do Senhor. Bom dia.